Chama-se Barrosânia, viveu entre 1989 e 1993. A primeira e única revista cujos temas centrais se relacionam com Barroso. Hoje vamos ficar a saber um bocado o porquê da sua criação, o porquê também da sua extensão, quais os principais temas que foram apresentados. Os convidados é o Dr. Felizardo e também o Dr. António Chaves, que colaboraram, que participaram nesta revista durante algum tempo. Começo pelo princípio, não é? Porque a criação de uma revista, não muito comum, nos anos 80, 90, e penso também em todo o país, segundo a nossa conversa em off, porque a criação de uma revista que falasse sobre os vários temas de Barroso? No fundo, responde àquilo que os barrosões, quando estão fora da região, pensam e a atitude que tomam relativamente à região de onde vêm, sempre interessados por que lá se passa e pelo desenvolvimento, pela situação, no fundo tentando contribuir também para dinamizar um bocado a região em termos económicos, sociais, culturais, etc. A revista apareceu não como a primeira ideia. Inicialmente pensámos num jornal? Num jornal, mas fizemos o balanço, havia aqui vários jornais já. Uma ideia eventualmente seria unificar alguns jornais que existiam aqui. Tarefa impossível, não é? Pois, que se mostrou complicado e como tal resolvemos avançar com a revista, pelo menos naquela fase. Para o efeito criámos uma cooperativa. Tínhamos pensado numa associação, mas depois havia uma associação que estava a ser criada também de barrosões e, portanto, enverdámos pela forma de cooperativa. E, portanto, no quadro dessa cooperativa, através da sua direção, criou-se o núcleo que lançou a revista. Uma das coisas que me deram mais gozo a mim nessa altura foi inventar a própria designação da revista, Barrosânia. E como é que surgiu? Como é que surgiu? Quem é? A partir de quem? De si? Sim. Comecei a pensar Barroso, terras de Barroso, arranjar uma palavra qualquer revista, que... não é? Barrosânia, lembrei-me disso. Se calhar por ter passado por África e haver países lá terminados em Ania, e portanto Ania, terra, Barroso, Barrosânia, e portanto foi das coisas que me deram o maior prazer foi inventar a palavra. Há sempre um problema com estas iniciativas todas que têm a ver com o aspecto financeiro, não é? E talvez nós pensássemos, ou pensávamos certeza que iríamos ter mais apoio, se calhar, que os que vieram a surgir, não é? Em 94, aí é que surgiu o grande problema em termos de disponibilidade para poder fazer a revista, que foi ter sido nomeado para delegado do ICEP e conselheiro comercial das embaixadas de Portugal em Cabo Verde e na Costa do Marfim, portanto, e eram pelo menos 3 anos que estaria fora. Nessa altura ainda se pensou na hipótese de suspender. Dentro da direção da cooperativa, algumas pessoas achavam que se conseguiria manter. Como é que eram eleitos os temas que iam ser apresentados em cada número? São temas que se relacionam com Barroso, mas por prioridades, pela situação económica da região? Não, tinha a ver mais com a disponibilidade e com os contributos que as pessoas nos davam, porque havia mesmo pessoas que não pertenciam à estrutura, ao fim e ao cabo, mas que achavam interessante a iniciativa. Elas próprias tomavam a iniciativa de nos sugerir temas, de nos fornecer material, ou pelo menos indicar fontes para onde podíamos obter esse material, de assuntos com interesse aqui para a região. Normalmente escolhemos aí, por cada número, 2 ou 3 temas principais e depois complementávamos com algumas peças de atualidade aqui da região. De qualquer modo, há uma coisa que eu quero dizer, é que a Barrosânia não era um projeto completo em si próprio. Nós víamos aquilo como um centro de comunicação quase, para desenvolver outro tipo de iniciativas. Como, por exemplo? Sei lá, seminários, colóquios, coisas do estilo que tivessem a ver
ligadas às questões de Barroso e às problemáticas de desenvolvimento nos vários domínios. Portanto, aquilo para nós funcionava como o pivô, ao fim e ao cabo, de outras atividades que poderíamos desenvolver. A disponibilidade minha e de outras pessoas, não é? Por exemplo, o Carlos Fregateiro, que formalmente era o diretor da revista, depois também a disponibilidade dele também não era grande, até porque na altura estava a fazer a sua tese de mestrado. E depois foi colocado na Universidade de Aveiro a dar aulas, foi para vereador também da Câmara de Aveiro, portanto saiu praticamente de Lisboa. Outras pessoas, portanto, a disponibilidade com que contavam acabava por não acontecer. A nível de conteúdos, o Dr. António Chaves também participava, não é? Qual foi o conteúdo que achou mais interessante que foi publicado durante estes 4 anos de publicação desta revista? Na verdade, eu não tive um papel muito ativo em termos de conteúdos. Neste momento já não me recordo porquê. Na qualidade de leitor? Na qualidade de leitor e porque fazia parte também da constituição do núcleo duro da cooperativa, aí sim tive, de certo modo, próximo. E gostaria de dizer, uma vez que eu não tive intervenção propriamente, digamos, no fruto desse trabalho, que a Barrosénia durante esse tempo marcou uma época em Barroso e marcou o jornalismo de Barroso dessa altura. Tem uma série de temas que ainda hoje continuam completamente atuais e já nessa altura tinha também a preocupação de encontrar saídas para o desenvolvimento da região, saídas essas que, apesar de tudo, continuamos à procura delas, ainda não foram encontradas. E de facto, essa situação prolongou-se e ainda hoje 1 em cada 3 barrosanos encontram-se fora do país. Há alguns temas interessantes que eu gostaria daqui de focar. Um é o tema da raça barrosã, que se fez e se publicou um estudo bastante completo da história da raça barrosã. Há outros temas extremamente interessantes. O tema a Casa Barrosã, as suas características, a forma como era construída. Há um artigo extraordinário do Dr. Bento da Cruz que fala sobre isso, como é que eram organizadas, como a dimensão das janelas, a forma da proteção do frio, como albergavam os animais, etc, etc, que digamos, um documento que vai ficar daqui por alguns séculos. Certamente não teremos outra recorrência em termos de documentação. Há outros temas sobre as atividades agrícolas, as atividades sociais, costumes. E, portanto, foi sempre uma revista que teve um caráter de revista de investigação e de estudo, e não propriamente uma revista de natureza noticiosa. E a nível de assinantes, houve uma grande aderência, as pessoas acolheram com simpatia esta ideia também na prática, não é? Tornando-se sócios. Como é que foi este percurso? Em termos de assinantes, começou razoavelmente, atingiu-se centenas de assinantes. O problema normalmente nestas situações é que depois nas renovações das assinaturas, não é? Isso aí o pessoal vai deixando andar, etc, etc, e portanto as renovações é que não surgiam com aquela periodicidade que deveria acontecer, não é? E isso também foi mais um problema que nos causou algumas dificuldades financeiras, não é? Dr. António Chaves, para concluir a nossa conversa, como é que recorda esta revista? Como é que a caracteriza? Que adjetivos usaria para a qualificar? Eu vejo aqui uma tentativa, entre tantas outras que já se têm feito, de procurar uma espinha dorsal que dê um sentido à nossa terra. Porque nos últimos 40 anos do século passado saíram e abandonaram a terra 24 mil pessoas e hoje a população é cerca de 12 mil. Sem população, ou com uma queda constante da população, a autoestima, a confiança e a estrutura social, a dinâmica dos grupos, etc., é totalmente impossível. Portanto, na minha opinião, a maior ameaça que existe em Barroso, e não só em Barroso, de certo modo em todo o Trás-os-Montes, é a perda contínua de pessoas. E há inclusivamente um prémio Nobel que diz que será possível, com uma população estabilizada,
criando confiança e autoestima noutros aspectos da economia e da sociedade, que é possível melhorar substancialmente as condições de vida e o desenvolvimento económico. Mas com uma perda constante de gente, isso é completamente impossível. E há outros países, há outros concelhos do país e outras regiões do país que, não tendo o problema tão agravado como o nosso caso, já consideraram como desígnio estratégico a manutenção do número de residentes a prazos de 20 e 30 anos. E que soluções é que deixaria para esta lacuna? Bom, as soluções, ninguém tem, digamos, a fórmula mágica, ninguém tem coelhinhos no chapéu para tirar e para fazer, digamos, essa magia. Mas há efetivamente saídas. E essas saídas só se tornam verdadeiras e eficazes quando são abraçadas e são interiorizadas pelas pessoas de uma maneira geral. A nossa região está numa transição entre duas províncias, a província do Minho e a província de Trás-os-Montes. Está muito dependente do desenvolvimento do Minho, neste caso, para ganhar determinado sentido de desenvolvimento. Porque, em termos de Trás-os-Montes, neste momento está a fazer-se um eixo que atravessa uma espécie de diagonal, que atravessa Trás-os-Montes e que vem ali, mais ou menos, portanto, da zona do Porto, que vem a Amarante, etc., etc., e que vai terminar em Bragança. Esse é o grande nó onde parece que as atividades se estão a concentrar e onde há índices de crescimento, ou pelo menos perspectivas de crescimento mais fortes. Aqui, nós temos a possibilidade de encontrar espaços de lazer que começam a ser escassos no Minho e em toda a região industrial ao norte do Porto. E, portanto, eu penso que nos devíamos mobilizar para construir e mostrar, promover e tornar visível a nossa região como uma região de alto valor natural. Essa região de alto valor natural, naturalmente, que implica, antes de mais, uma consciência regional, implica, digamos, uma aposta num determinado tipo de futuro, implica valorizarmos os nossos produtos e a qualidade deles, implica trabalharmos a terra de uma maneira diferente, implica termos outro cuidado e outro respeito pelo património, aproveitar as outras oportunidades, como uma oportunidade que vem aí, que em princípio em 2009, que será o reconhecimento da Unesco pela cultura imaterial de toda esta região, toda a região galaico-portuguesa, do Norte, e, ao mesmo tempo, termos capacidade de atrair investimentos. Porque há sempre uma ligação entre a permanência e o acesso ao emprego. Portanto, se não existirem investimentos, as populações não se fixam. Esta saída que tivemos de pessoas não resultou de mudanças significativas na nossa terra. Não resultou, foi efetivamente uma queda da população em determinados países como a França, que careciam de muita mão de obra para sustentarem o desenvolvimento e, portanto, nós fomos, enfim, um catadupa para lá. E eu penso que podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Mas claro que não é fácil, é preciso trabalhar, é preciso meditar, é preciso, sobretudo, ganharmos confiança e acreditarmos uns nos outros. E citava aqui, por último, uma experiência que se deu na Galiza, que estão exatamente a levar os meninos da escola aos vários níveis para os montes, para lhe mostrar como são constituídos, as suas potencialidades e as suas fragilidades, as coisas interessantes que há, a qualidade da paisagem, as possibilidades que existem, pô-los todos em contacto, estão a trabalhar todos em rede, com um programa que foi específico da Chancelaria da Cultura da Galiza, e é para eles aprenderem de novo a amar a sua terra, porque só amamos aquilo que conhecemos. E quando eles ganharem essa autoestima sobre a sua terra, pensam os criadores deste programa que serão eles que levarão de novo essa mensagem aos pais para que se reconstrua, se regenere esse orgulho verdadeiro, não desequilibrado, essa autoestima pela sua terra e que, a partir daí, se possam construir bases para a sua regeneração em termos económicos, sociais e culturais.